Olá, o meu nome é Paulo Roberto e sou anestesiologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho. E venho aqui falar-vos de analgesia de feridas. Eu acredito que os nossos doentes merecem todo o nosso empenho no seu tratamento. E isso implica não apenas dedicação, mas também atualização constante dos conhecimentos. E é com este fim último que aceitei esta honra e espero contribuir para que no final todos se sintam um pouco mais confortáveis e capazes de tomar decisões que melhorem a forma como tratamos os nossos doentes. Antes de mais, é necessário reconhecer duas realidades. Que a analgesia dos nossos doentes durante os tratamentos das feridas é insuficiente e acabamos por sujeitá-los não apenas à dor aguda durante os procedimentos, como também por vezes condená-los a uma vida de sofrimento por dor crónica. E que é possível fazer melhor, muito melhor. Os desenvolvimentos científicos na farmacologia e fisiopatologia da dor permitem tratar adequadamente as feridas de forma confortável e segura para o doente. Primeiro, abordamos o problema, depois a fisiopatologia e farmacologia e, por fim, as estratégias para melhorar. Quando falamos em feridas, é natural que o primeiro conceito que nos ocorre é que são todas diferentes. Sejam úlceras de hipoperfusão, queimaduras, lesões traumáticas, feridas cirúrgicas, infectadas ou limpas, com ou sem fibrina. Mas, independentemente dessas diferenças, todas partilham uma característica comum. Envolvem o maior órgão do corpo humano e o que tem a maior densidade de terminações nervosas. Estas terminações nervosas são responsáveis por diversas funções, mas uma das mais importantes é a sensibilidade à dor. E devemos começar por definir dor. Segundo a IASP, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidular efetivo ou potencial ou descrita nesses termos, e é crónica se persiste ou recorre por mais de 3 meses. A ativação isolada de nociceptores ou das vias nociceptivas não é dor, é nocicepção. A dor é sempre subjetiva e exige consciência, e não há forma de a descartar na ausência de lesão identificável. Claro que, no caso das feridas, os mecanismos fisiopatológicos são evidentes, o que torna as opções terapêuticas mais claras. O controle da dor eficaz é um direito humano fundamental e universal, e bastariam as razões éticas para exigi-lo. E de um ponto de vista clínico, não existe qualquer argumento pelo benefício de deixar uma dor evoluir. Pelo contrário, a dor está associada a um aumento de morbilidade e mortalidade, tanto pelos seus efeitos diretos na ativação do sistema simpático e libertação de catecolaminas, como pelos indiretos, pela limitação de mobilidade e diminuição da reserva fisiológica. A dor tem um enorme impacto no mundo, é uma fonte brutal de sofrimento humano e de prejuízo económico. E Portugal foi dos pioneiros a atribuir a devida importância à dor, com a implementação do projeto Dor como Quinto Sinal Vital em 2003. O Global Burden of Disease, em 2013, mostra que a dor é de longe a maior contribuidora para os anos vividos com incapacidade. Ela afeta maioritariamente os subgrupos mais vulneráveis da população e impacta a vida profissional, social e familiar dos doentes. Estima-se que os custos associados à dor superem 3% do PIB global, o que em Portugal significa 5 mil milhões de euros anuais. Há grandes variações geográficas por razões sociodemográficas e há variações metodológicas significativas entre os estudos. Mas estima-se que a prevalência de dor crónica da população mundial seja de 20% e em Portugal de 36%. E porquê falar em dor crónica? Porque a dor aguda mal controlada é a principal causa de progressão para a dor crónica. E as feridas são um evidente foco de dor que pode cronificar, incluindo a ferida cirúrgica. A dor pós-operatória há décadas que tem sido mal gerida. A maioria dos doentes tem dor aguda na ferida pós-operatória e a dor persistente é comum na maioria dos procedimentos cirúrgicos. Evidência recente, de 2016, mostra que mais de 50% dos doentes submetidos a toracotomia ou mastectomia progridem para dor crónica, tal como 10 a 15% das cesarianas. E isso é atribuível principalmente ao mau controle da dor perioperatória. A analgesia multimodal sistémica, que tira partido de diferentes mecanismos de ação de múltiplos fármacos, provou ser eficaz, mas é rotina em poucos centros. E os opioides continuam a ser usados isoladamente, apesar de inúmera evidência sobre as contrapartidas. As técnicas regionais e perineurais, como a epidural, a subaracnoideia ou os bloqueios de nervos periféricos, demonstraram excelentes resultados e são as mais eficientes, mas continuam a ser pouco utilizadas. E claro, há as abordagens locais, como a infiltração de anestésicos locais, mantendo ou não catetas nas feridas, e a deposição intraperitoneal e intrapleural, que têm um impacto significativo nos resultados, mas também são frequentemente ignorados. Por último, há a considerar a perspectiva da terapêutica chapa 7, que é utilizada na maioria dos centros. A evidência é clara
que a variabilidade em intensidade, tipo e características da dor justificam uma abordagem diferenciada e personalizada. As feridas traumáticas, que por si podem cursar com dor intensa, é frequente necessitarem de intervenções cruentas no tratamento. E a analgesia e a anestesia para o procedimento pode ser difícil e ineficiente. A própria infiltração em tecidos traumatizados causa dor. Daí que adotar uma estratégia multimodal, que inclua a via sistémica, regional ou tópica, é crucial. E claro, considerar que a analgesia deve incluir o curto e médio prazo, horas a dias seguintes. Só isso permite obter melhores resultados na recuperação e diminuir a progressão da dor crónica. E analisando as feridas crónicas, que são consideradas uma epidemia mundial, sejam as úlceras venosas arteriais, úlceras de pressão, diabéticas ou lesões neoplásicas, está reportado que a maioria dos doentes tem dor, cerca de 70%. E este é o principal sintoma que lhe está associado. A intensidade varia com a etiologia e a fisiopatologia da doença de base pode contribuir diretamente para a sensibilização central, precursora da dor crónica neuropática. A agravar a situação, a maior parte destes doentes são polimedicados. Alguns já têm tolerância a opioides. E por serem tratados em ambulatório ou no domicílio, não existe a disponibilidade de vias de administração invasivas. Esta realidade demonstra que devemos melhorar a nossa abordagem clínica. Devemos rever as nossas opções terapêuticas e reavaliar frequentemente o doente para ajustar a prescrição. Está perfeitamente documentada a relevância das unidades de dor para atingir estes objetivos, mas a sua implementação generalizada ainda é o desafio. E temos falado de dor. Todos sabemos o que é, todos já sentimos dor. Mas sabemos mesmo o que acontece? Porquê é que para tolerar melhor a dor de uma punção venosa posso morder a língua? Ou um corte de papel que nem se sente quando acontece, mas dói imenso no dia seguinte? Ou porquê é que se acertar com o pé na esquina de um móvel não sinto nada de especial durante uns décimos segundos, mas sei de certeza que depois daquele instante vou insultar a peça de mobiliário e a respectiva mãe? Sei que conseguem identificar-se com aquelas descrições. E não é por acaso. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos explicam-nos. E é nessa pequena viagem que vos queria levar. Se compreendermos melhor o que acontece, saberemos melhor como tratar. As terminações nervosas convertem fenómenos mecânicos, térmicos ou químicos em impulsos elétricos, sob a forma de potenciais de ação. Este fenómeno é a transdução. E como se distingue uma dor ligeira de uma intensa, visto que o neurónio é um sistema binário, tipo tudo ou nada? É a frequência dos potenciais de ação e o número de neurónios despolarizados que leva essa informação. A isto designa-se codificação da intensidade. Quando a pele é sujeita a pressões elevadas, a cápsula dos corpúsculos de Pacini, que são estruturas especializadas, é dobrada ou esticada. E isto faz entrar sódio no citoplasma do nervo, que o despolariza, gerando um potencial de ação. São neurónios fásicos. Quanto maior o estímulo, maior a frequência da resposta. E adaptativos, que respondem a alterações de pressão, mas cessam quando esta se torna constante. As terminações nervosas livres são fibras aferentes sem estruturas especializadas. No entanto, o que lhes falta em estrutura é grandemente compensado pela variedade de receptores presentes na membrana. O mais estudado é o TRPV1, que perante temperaturas elevadas ou na presença de um ambiente ácido, com íons H+ livres, permite a entrada de sódio e cálcio que leva à despolarização da membrana. A presença de outros tipos de receptores permite que o mesmo nervo dispare na presença de vários estímulos diferentes, o que os torna polimodais. Os nossos receptores têm um limiar de despolarização elevado, ou seja, a intensidade do estímulo tem que ser grande para se gerar um potencial de ação. Mas os receptores têm locais de ligação para outros agonistas, tanto exógenos, como a capsaicina, e endógenos, como os mediadores inflamatórios. E é a presença destas moléculas no meio extracelular, que baixa o limiar, tornando o neurónio mais sensível. Por oposição, a ligação de opioides e canabinoides aumenta a dificuldade em disparar o neurónio. Depois de ser gerado o potencial de ação, este vai seguir o axónio até à medula. Mas se o trajeto não despolarizar, não há condução. E temos os fármacos ideais para isso. Os anestésicos locais bloqueiam a entrada de sódio no axónio e bloqueiam a condução. O problema dos anestésicos locais é a farmacocinética. Só conseguem ter concentração efetiva se estiverem na proximidade dos nervos e só conseguem entrar no neurónio se forem apolares. Só que devido ao seu pKa elevado, se estiverem no meio ácido ficam ionizados e não produzem efeitos. Chegados os estímulos à medula, nem todos vão passar e seguir o seu caminho até ao cérebro. Este fenómeno chama-se modulação e é o terceiro passo do circuito da dor. O que se passa na medula é complexo, mas o conceito é fácil. Considerem que existe um portão, que é um interneurónio inibitório, entre o primeiro neurónio nociceptivo periférico e o segundo neurónio que ascende para o tronco e córtex cerebral.
Em primeiro lugar, os estímulos rápidos têm prioridade sobre os estímulos lentos. Os estímulos rápidos são a dor de aviso e a sensação tátil. São cruciais na prevenção de lesões. E é por isso que têm que passar até ao córtex, para desencadear uma ação imediata. Ao passarem, fecham o portão aos lentos. Os estímulos lentos servem para garantir que o cérebro saiba que o tecido está lesado. É a dor tardia, que começa alguns centésimos de segundo depois da lesão. São enviados para as regiões do cérebro responsáveis pela emoção e libertação de hormonas de stress no hipotálamo e no sistema límbico. O objetivo é a alteração do humor e do comportamento, para proteger e permitir a recuperação das lesões. Em segundo, existem outras formas de controlar o portão. A modulação endógena, que envolve as vias descendentes. Nesta modulação bottom-up, estímulos nóxicos noutras localizações chegam ao tronco cerebral e este responde com ordem de fecho do portão para não sobrecarregar o cérebro com a informação. E vários analgésicos aumentam esta capacidade, que está exaurida em alguns quadros de dor crónica, como na dor neuropática e na fibromialgia. E há a modulação top-down, em que vêm ordens de cima para ignorar estímulos e fechar-lhes o portão. E isso é realizado no tronco cerebral sob a influência do sistema límbico e do hipotálamo. Fatores comportamentais, como o exercício e o relaxamento, cognitivos, como a atividade e as distrações, e emocionais, como a diminuição de stress, a ansiedade e a depressão, efetivamente fecham o portão. Por oposição, a inatividade, o foco na dor, a falta de interação social e a depressão escancaram o portão. Isto explica porque, numa situação de vida ou de morte, uma lesão que causaria dor excruciante pode nem ser percebida pela vítima. E porque nós, sozinhos, no escuro e em silêncio, finalmente percebemos todas as dores musculares que a urgência de 24 horas nos causou. Crítico é que fique muito claro que o estado de espírito e o humor efetivamente alteram a quantidade de estímulos nociceptivos que chega ao córtex cerebral. As vias descendentes também podem ser manipuladas farmacologicamente. E é aqui que atuam os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, opioides, canabinoides e anticonvulsivantes. E também podemos fechar diretamente o portão na medula, com ketamina, magnésio, dexmedetomidina e opioides. Na presença de estímulos contínuos ou mediadores inflamatórios, os nervos alteram-se. Novos receptores são sintetizados, transportados para a membrana e ativados. E este fenómeno, que é a neuromodulação, acontece tanto rapidamente, a triptase libertada pelos neutrófilos ativa os receptores que já existem na membrana, como também a longo prazo, modificando o perfil imunohistoquímico do neurónio. Isto pode levar à geração espontânea de potenciais de ação ectópicos, criação de novas sinapses e à condução aberrante. Esta neuroplasticidade verifica-se nos neurónios periféricos e centrais, da medula e do cérebro. A sensibilização central é muito similar aos processos de memória. Daí que a perpetuação de estímulos nóxicos seja o principal mecanismo de evolução para a dor crónica. E explica porque a analgesia adequada da dor aguda é crucial para preveni-la. Vários fármacos interferem nestes processos, seja por ação direta dos neurónios, como os opioides, canabinoides, anticonvulsivantes, ou indiretamente, modificando a micróglia e o meio extracelular, como os anti-inflamatórios, imunossupressores e corticoides. Quando possível, devemos bloquear as enzimas produtoras de mediadores inflamatórios antes destas serem induzidas, que é denominada analgesia pré-emptiva. O último passo no circuito da dor é a percepção, a integração cortical do estímulo, onde os fatores psicológicos e características individuais impactam a intensidade atribuída à dor. É na modulação e na percepção que analgésicos centrais, como o paracetamol e o metamizol e opioides atuam. E devem ter percebido que em todos os passos do circuito referi que os opioides tinham função. É por isso que são referência na analgesia. Os canabinoides partilham com os opioides vários dos mecanismos e localização de receptores, como o bónus de não causarem depressão respiratória e aparentemente reduzirem a inflamação neurogénica. Ainda falta, no entanto, evidência para se tornarem fármacos de primeira linha. O ponto-chave que a fisiopatologia permite deduzir é que não faz sentido escolher um fármaco ou um mecanismo e apostar tudo no mesmo cavalo. Devemos aproveitar os diferentes mecanismos em simultâneo, combinar técnicas locais e sistémicas e interferir a cada passo do circuito concomitantemente. A evidência científica da estratégia multimodal é esmagadora e consensual. E, partindo deste conhecimento, onde começar? Começar localmente, na transdução. Várias formulações de anestésicos locais tópicos existem no mercado, porém poucas estão disponíveis em Portugal. Existe alguma evidência que os anestésicos tópicos melhoram a perfusão, têm efeitos antimicrobianos e promovem a cicatrização. O EMLA, que é uma mistura 50-50 de lidocaína com prilocaína, pode ser aplicado em feridas.
E também penetra na pele íntegra, o que é útil para anestesiar antes dos procedimentos. O gel de lidocaína tem alguma eficácia quando existe solução de continuidade. E as preparações com cocaína, que também é um anestésico local, são extremamente eficientes. Os sistemas transdérmicos de lidocaína têm utilidade em lesões cutâneas sem solução de continuidade e na dor crónica. Há formulações também com ROP, BUP, MEP e tetracaína e algumas associadas a vasoconstrictores, mas que não estão disponíveis em Portugal. Estudos comparativos indicam que estas formulações têm eficácia equiparada à infiltração subcutânea. Novas formulações lipossomais facilitam a penetração nos tecidos e aumentam a duração de efeito, mas levará tempo a estarem disponíveis no mercado. No entanto, há limitações. Feridas hipoprofundidas ou tecidos infectados têm um ambiente ácido que inutiliza os anestésicos locais. E feridas com fibrina e fibrose são relativamente impermeáveis às aplicações tópicas. Assim, são as feridas traumáticas, em particular na pediatria, que são os alvos preferenciais dos anestésicos tópicos, evitando, assim, a dor da infiltração. Ora, seja tópico ou para infiltração, a escolha do anestésico depende principalmente do tempo de início da ação e a duração pretendida do efeito. Regra geral, os que têm início mais rápido têm menor duração, e vice-versa. No extremo da rapidez estão a prilocaína e a lidocaína, no extremo da duração a ropivacaína e bupivacaína. Em contexto cirúrgico, deixar um catéter na ferida para administrar anestésicos no pós-op tem eficácia largamente demonstrada. E qual a minha estratégia? Aproveitar o melhor de dois mundos. Infiltrar uma solução 50-50 de lidocaína e ropivacaína, o que me permite obter efeito anestésico em 1 a 2 minutos e uma duração de analgesia que vai de 4 a 12 horas. A via tópica também pode ser utilizada para outros fármacos. Muitos ainda estão em investigação e desenvolvimento e outros apenas não estão disponíveis em Portugal. Os sistemas transdérmicos de capsaicina atrofiam as terminações nervosas, causando analgesia de longa duração e têm utilidade na dor neuropática. Os opioides tópicos têm demonstrado eficácia analgésica e parecem orquestrar a cicatrização. O seu efeito ainda está em debate. Os resultados de 2008, que havia atraso da cicatrização, foram confrontados com a evidência recente em oposição. Um grupo português da Universidade de Lisboa e do IPO está atualmente a desenvolver formulações tópicas de morfina e estudar a sua aplicação em feridas neoplásicas. No entanto, não existem ainda no mercado. As formulações tópicas de canabinoides demonstraram analgesia relevante em diversos tipos de lesões e feridas, sem efeitos adversos significativos, mas mais estudos são ainda necessários e não existem formulações disponíveis no mercado. Também em investigação estão os AINES tópicos e parecem ter um papel interessante na analgesia e melhoria da cicatrização. Estão disponíveis comercialmente, mas a evidência ainda é escassa. Outros anti-inflamatórios e imunossupressores mostraram-se muito promissores, mas poucos saíram do laboratório para a clínica. A ketamina tópica teve resultados mistos e parece só ter lugar na dor neuropática. E os corticoides tópicos não têm lugar no tratamento de feridas, não trazem benefício analgésico e atrasam a cicatrização. Por último, quero frisar que a resolução da ferida é a prioridade. Qualquer abordagem tópica que promova a cicatrização faz cessar o estímulo e trata a dor nociceptiva. O segundo ponto do circuito que pode ser interrompido é a condução. Em resumo, qualquer técnica regional que permita bloquear os nervos que conduzem o estímulo até à medula e é extremamente eficiente no controle da dor. Tendo permitido que o estímulo nóxico chegue à medula, tudo fica mais complicado. Anestesiar deixa de ser uma opção, apenas resta a anestesia geral. É, no entanto, possível analgesiar. E não apenas possível, mas mandatório, modificando a modulação e a percepção da dor por via sistémica. A mensagem que quero passar é que a analgesia deve ser sempre multimodal e idealmente iniciar os analgésicos antes da lesão ou intervenção. Não há qualquer motivo para iniciar os analgésicos só depois. E planear, se vai ser usada a via oral, há que iniciar os analgésicos com mais antecedência. E o que considerar nestas situações? Paracetamol, como primeira linha, é um dos fármacos mais bem estudados, eficaz e seguro. O metamizol, que deve constar no arsenal, porque o seu mecanismo de ação é distinto do paracetamol e é sinérgico. Os AINES, que devem ser usados caso não haja contraindicação e têm evidência em diminuir a progressão para dor crónica. E o magnésio tem um papel adjuvante na modulação e é seguro em ambulatório. A ketamina é um excelente fármaco para a dor intensa, por exemplo em queimaduras, e deve ser sempre considerada, seja isolada ou associada a opioides. A dexmedetomidina é útil na dor aguda, mas só em contexto hospitalar e com apoio especializado. E os canabinoides sistémicos têm enorme potencial teórico, mas atualmente a evidência é escassa. Depois temos as feridas associadas à dor crónica. E para essas a estratégia multimodal deve ser ainda mais abrangente. A amitriptilina, duloxetina, gabapentina e carbamazepina são frequentemente utilizadas. E doentes com feridas crónicas dolorosas devem ser encaminhados para a consulta de dor. Não posso deixar de insistir que
Quanto mais precoce for a intervenção na neuromodulação, maior a probabilidade de sucesso. E para o último deixei os opioides, o grupo farmacológico usado há mais séculos pela humanidade. Os seus efeitos estão extensamente documentados e a sua eficiência é indiscutível. No entanto, são muitas vezes usados inadequadamente e ainda mais vezes temidos e evitados. Primeiro, há que saber que os efeitos adversos graves não têm uma relação dose-dependente linear. Ou seja, enquanto houver dor, não há sedação. E a sedação instala-se antes da pressão respiratória. Portanto, ajustar apenas ao peso não faz sentido. Há que incrementar progressivamente a dose e reavaliar. A dose certa é a que o doente precisar, sejam 5 ou 20 mg de morfina. Os opioides podem ser puros, que não têm teto terapêutico, ou mistos, como o tramadol e o tambetadol, que têm uma dose máxima diária. O tramadol é particularmente nauseante e emetizante, e a aparente baixa de incidência de pressão respiratória acontece apenas porque o efeito opioide total é relativamente pequeno, e por isso também é ineficaz em dores intensas. Um problema comum na prescrição de opioides é a associação à metoclopramida. Esta não atua no mesmo local, nem no mesmo mecanismo da náusea causada por opioide. Sim, diminui a incidência de vômitos porque é um procinético, mas não vai tratar a náusea nem o desconforto. O ondansetron e similares atuam na região gatilho-quimiosensível, bloqueando o mecanismo da náusea dos opioides. E, portanto, devem ser a primeira linha. E qual o opioide? Para escolher devemos perguntar qual a intensidade da dor e durante quanto tempo. Se o procedimento é muito doloroso, mas breve, devemos escolher um opioide de início rápido e curta duração, como o alfentanil, que dura 10 minutos, ou o fentanil, que dura 40 minutos. Se é expectável que a dor seja intensa por horas, devemos escolher um de longa ação, como a morfina, que dura cerca de 6 horas. Se é previsível dor intensa no procedimento, seguida de dor moderada durante horas, provavelmente a melhor opção é uma combinação de um rápido em dose alta associado a um lento em dose moderada. Na ausência de via intravenosa, também podemos usar estes opioides. Existem formulações de alfentanil em spray e a própria formulação endovenosa é absorvida por via sublingual. Por exemplo, na dose de 500 microgramas pode ser utilizada num adulto. E o fentanil existe em spray nasal e em comprimido sublingual, que num adulto pode ser usado com segurança na dose de 100 microgramas. Assim, podemos usar analgésicos rápidos e potentes, cerca de 5 minutos antes de se desbridar uma ferida, e associar opioides de longa duração por via oral ou transdérmica. Em conclusão, há que tratar agressivamente a dor associada às feridas, e a evidência mostra que não temos sido capazes de o fazer consistentemente. Há motivos éticos, humanos, fisiológicos e clínicos para rápida e eficazmente anausear os doentes, e assim prevenir a progressão para a dor crónica. O circuito da dor pode ser interrompido em qualquer dos seus 4 passos, utilizando mecanismos de ação sinérgicos, e devemos sempre privilegiar uma abordagem analgésica multimodal. Os opioides devem ser utilizados em doses adequadas e sem receios infundados. Atualmente não há motivo para que os doentes continuem a sofrer do tratamento inadequado da dor. O incremento do conhecimento científico e a nossa dedicação a cada doente permitirá acabar com este flagelo.